E se a tua mão te escandalizar, corte-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida, do que tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com o que adubareis? Tendo sal em vós mesmos e paz, impor limites nunca foi um problema para mim. Bom, até começar a ser. Eu sempre tive uma criação muito pautada em limites. Sempre tive limites muito claros e rígidos e sempre segui à risca. Isso, de certa forma, me tornou uma pessoa com uma facilidade para ser uma pessoa que impõe limites. Mas em algum momento da minha vida eu me percebi sendo muito permissiva, sabe? E às vezes por uma questão de conveniência. E muitas vezes é mais conveniente pra gente sermos permissivos, sermos pessoas que não impõem limites e engolir as coisas, sabe? Eu acho que é o mal do brasileiro isso, empurrar com a barriga coisas que já nos deram todos os indícios de que não vai pra frente. E em algum momento da minha vida eu me percebi sendo essa pessoa. Me percebi empurrando com a barriga coisas que cada dia mais se provava não ter futuro, mas eu queria que fosse, sabe? Queria a ferro e fogo que fosse de determinada forma, porque eu queria que fosse, porque eu achava que tinha que ser assim. E chegou ao ponto de eu perceber que eu tava me afastando de onde eu queria chegar. Até o dia que eu abri a Bíblia e li esse versículo, sabe? Vai ser doloroso. Algumas vezes mais, algumas vezes menos, mas sempre vai ser doloroso. Encerrar ciclos. Mesmo que esses ciclos sejam ciclos falidos, ciclos que doam, que machucam. Vai ser doloroso. Vai ser doloroso porque requer da gente uma inteligência que a gente ainda não tem. E a gente ainda não tem essa inteligência porque a gente ainda não passou pela situação que a gente precisa passar, sabe? Não vai ter curativo, não vai ter tapinha nas costas, vai ter só você encarando a situação que você precisa pra se tornar quem você é. E isso é doloroso, é solitário, mas no final vale a pena, no final vale muito a pena. É um preço muito alto o que a gente tem que pagar pra se tornar quem a gente realmente quer ser, sabe? Não ser levado pela vida, não empurrar coisas e relações com a barriga e pagar o preço pra realmente viver uma vida da qual a gente se orgulha. E eu acho que o oposto disso seria realmente empurrar com a barriga ciclos falidos, amizades que não acrescentam na nossa vida, manter coisas e pessoas na nossa vida para suprir um vazio que tem que existir. Os limites têm que ser impostos, porque se a gente não impor os nossos limites, os outros vão impor os limites deles a nós. Isso é muito real. A partir do momento que eu chego pra alguém e falo, eu não gostei disso, e a pessoa escolhe repetir isso, ela tá ultrapassando um limite que já foi imposto. E a partir disso cabe a mim fazer o que deve ser feito. Se eu puder tirar essa pessoa da minha vida, que eu tire. Se uma pessoa sabe que algo te faz mal, se uma pessoa sabe que algo... Se uma pessoa sabe que ela tá ultrapassando um limite que foi imposto por você, ela faz sabendo, sabe? Ela escolhe fazer. Então, eu não vejo problema nenhum em tirar esse tipo de pessoa da minha vida. Ou pelo menos não via. Até eu começar a ser uma pessoa mais permissiva, mais passiva. Ficar numa situação, mesmo que seja uma situação ruim, é uma situação que a gente já conhece. Então, às vezes pode ser melhor do que mudar. Eu passei por uma fase em que encerrar esses ciclos falidos foi muito difícil pra mim, muito difícil.
foi muito difícil lidar com o vazio de uma coisa que antes eu tinha, ou eu achava que tinha, ou a ideia do que poderia ser, sabe? E foi muito doloroso até eu entender que tudo que a gente mantém na nossa vida, que não faz sentido, que não nos faz bem, que não é aquilo o que de fato a gente queria, tá ocupando um espaço de algo muito melhor, ou de algo que poderia ser muito melhor, se a gente simplesmente passasse pelo que a gente tem que passar, e pelo que é doloroso passar, mas a gente precisa. Então, eu quebrei muito a cabeça até entender que eu não preciso maquiar as situações, sabe? Eu não preciso usar tapa-buracos para as minhas emoções. Eu posso simplesmente sentir. Posso simplesmente passar pelas situações, sejam elas boas ou ruins, e aprender com o que eu tiver que aprender, melhorar o que eu tiver que melhorar e lidar com o que eu tiver que lidar. Então, hoje é o 3º episódio do Construindo a Minha Vida dos Sonhos em 60 Dias. E creio que a segunda semana, acho que sim, a segunda semana. Bom, essa semana, coloquei aqui no meu planner, eu treinei inferiores 2 vezes na semana. A terceira vez vai ser no domingo, no caso amanhã. Treinei superiores 1 vez só. Corri 3 vezes na semana. Fiz dieta todos os dias. E li domingo, quinta, sexta e sábado. E isso foi o que deu pra fazer. Estudar. Nem todos os meus dias de folga eu consegui estudar 5 horas por dia. E nem todos os meus dias de plantões eu consegui estudar 1 hora. Às vezes mais, às vezes menos. Mas isso foi uma métrica que eu criei só pra não me deixar procrastinar. Eu sei que no final da semana, no final do mês, os números são os mesmos em questão de horas de estudo, mas eu tento tirar o máximo proveito de seja qual for a quantidade de tempo que eu for estudar. Bom, eu hoje corri 7 quilômetros. Minha percepção de esforço foi altíssima. Tava me sentindo muito pesada, sentindo meu corpo muito pesado. E eu acho que isso se deve ao fato de eu ter treinado. A semana passada eu treinei mais de 6 horas, por mais de 6 horas, musculação. E essa semana eu treinei quase 3 horas. Foram 4 dias na semana, eu acho. Mas foram treinos mais pesados e pelo fato de o meu corpo de eu já estar arrastando um cansaço físico, eu não estar conseguindo dormir bem, que é uma coisa que eu tenho que melhorar. Tô ciente que eu tenho que melhorar. Eu tô me sentindo bem cansada fisicamente. Corta pra ela passando a madrugada toda estudando. Os meus dias de descanso, que são os dias que eu tô de plantão. Mas, enfim, leitura. Eu tô lendo agora um livro em inglês que eu procrastinei pra começar a ler, porque não é a minha língua materna, né? Eu ainda não sou fluente em inglês, então querendo ou não é mais difícil. Mas, enfim, no geral, tô sentindo que eu tô colocando muita coisa na minha rotina, mesmo nos dias em que o que eu me proponho é descansar, como hoje, eu acabo colocando muita coisa pra fazer e algumas vezes acabo me frustrando porque eu não consigo fazer tudo, o que é compreensível, né? Eu não consegui fazer tudo. Ultimamente eu tenho feito um esforço ativo pra me manter presente no momento, sejam eles momentos ruins ou momentos bons. Tenho sentido que tô pensando menos no passado, menos no futuro, mas ainda assim não tô totalmente presente nos momentos, porque eu sempre tô pensando no que eu ainda tenho que fazer, no que eu ainda tenho que estudar, e isso é prejudicial pra mim. Então, tô me esforçando pra me manter presente e pra reconhecer o privilégio que é ter saúde pra correr atrás daquilo que eu quero, ter disposição pra construir a vida que eu quero ter, independente daquelas coisas que não estão sob meu controle, e tentando ao máximo modular aquelas coisas que eu posso. E uma delas é o meu ambiente, que é o tema central desse vídeo de hoje. Então,
voltando ao versículo da Bíblia e voltando ao assunto de imposição de limites, eu acho que uma das coisas mais relevantes quando o assunto é qualidade de vida é imposição de limites. E quando eu me refiro a impor limites, eu não falo de forma agressiva. Pode ser de forma carinhosa mesmo. Você pode chegar pra aquela pessoa, pra aquele amigo seu, pra aquele namorado e simplesmente falar, ó, eu não gostei dessa atitude que você teve, me senti de determinada forma. E se essa pessoa realmente gostar de você e fizer questão de permanecer na sua vida, o mínimo que ela pode fazer é respeitar os seus limites. E o mínimo que nós podemos fazer por nós mesmos é impor os nossos limites. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente não externaliza nos adoece. E adoece muito. Seja em qual grau for, adoece. E eu acho que mesmo hoje em dia, onde tudo na internet é muito maquiado, o que nos cabe é modular o nosso ambiente o máximo possível. Seja nas redes sociais, seja no mundo físico. Mas escolher as pessoas com quem a gente vai passar toda ou a maior parte da nossa vida, ou as nossas melhores e piores fases, é uma das coisas mais significativas. Então não tem porquê a gente manter na nossa vida pessoas que não acrescentam. Se a pessoa não acrescenta, não faz sentido. Ela tá ocupando ali um espaço que poderia ser ocupado por uma pessoa que realmente vai acrescentar na nossa vida. Isso eu me refiro a amizades, eu me refiro a relacionamentos, enfim, no geral. Eu sei que alguns ambientes a gente não pode modular, mas a gente modulando aqueles que a gente pode já é meio caminho andado. A gente tem sim poder de escolha sobre as pessoas que a gente tem do nosso lado. Eu escolho os meus amigos, eu escolho a pessoa que eu vou me relacionar, eu escolho o lugar que eu vou trabalhar, seja em maior ou menor grau. Às vezes, é claro, eu tenho consciência de que a gente vai ter que trabalhar com pessoas que a gente não quer trabalhar, a gente vai ter que conviver com pessoas que a gente não quer, mas eu acho que ter em mente que isso é temporário ajuda muito. E ter em mente que você pode não estar em um bom ambiente, mas a sua obrigação é fazer que esse ambiente seja bom, sabe? Não tô falando de chegar, sabe? Tô falando de fazer o máximo possível pra tornar o ambiente melhor, pra ser uma pessoa mais agradável, respeitar os limites das outras pessoas, sabe? É uma via de mão dupla, respeitar e ser respeitado. Eu tenho feito cada vez mais esforço pra me tornar uma pessoa mais agradável, uma pessoa mais sorridente, uma pessoa mais feliz, porque principalmente no ambiente que eu trabalho, no ambiente hospitalar, que já é um ambiente pesado, um dia normal pra mim pode fazer diferença na vida de outras pessoas. Eu sei que pode. Um sorriso, uma gentileza, um bom dia, uma boa tarde pode fazer toda a diferença na vida de pessoas que estão ali de alguma forma tão vulnerável, sabe? E essa vulnerabilidade não precisa ser só em relação ao ambiente hospitalar, mas todos nós temos as nossas. E a gente pode cultivar relações muito boas se a gente souber impor os nossos limites e saber também respeitar os limites das outras pessoas com quem a gente escolhe conviver, ou às vezes com quem a gente não tem o poder de escolha, mas a gente tem que conviver. Então que essa convivência seja o mais agradável possível. Eu acho que às vezes a gente se dá justificativas pra sermos grossos, pra sermos mal-humorados, ou normaliza o fato de já acordar mal-humorado, ou não dar um bom dia pras pessoas ao nosso redor porque a gente tá mal-humorado e porque é 8 horas da manhã, sendo que a vida passa tão rápido, sabe? Não tem porquê a gente viver nessa melancolia de todo dia estar estressado e fazer disso o nosso estilo de vida, se a gente tem o poder de tornar o dia de alguém, nem que seja um pouquinho melhor, com o nosso bom dia, com o nosso sorriso, com o fato de ser uma pessoa mais alto astral e colocar energia nisso, se esforçar pra ser uma pessoa que torna o ambiente melhor, que tem uma convivência melhor com as outras pessoas. E eu falo isso no lugar de uma pessoa que por muito tempo confundiu sinceridade com grosseria, sabe? Hoje em dia eu tenho me esforçado muito pra não me vangloriar de algumas coisas, como por exemplo, onde eu trabalho eu recebo muito elogio e eu sei que pela minha idade isso é uma coisa boa, uma coisa muito boa, porque é um lugar onde eu comecei a trabalhar muito nova e eu comecei a me destacar com o que eu trabalho muito nova. E eu acho que quando a gente começa a receber muitos elogios, quando a gente começa a ter uma reafirmação muito grande de que a gente é bom, de que, como alguns pacientes falam,
que eu sou fera, que eu sou uma deusa, que eu sou uma musa, e que isso deixa meu coração, sim, muito quentinho. Mas hoje eu tenho a maturidade pra levar um elogio e uma crítica de forma indiferente, porque eu sei que ambos dizem mais sobre a pessoa do que sobre mim. E eu tiro aquilo que eu posso tirar, como, por exemplo, eu sempre fico muito felizinha quando eu recebo um elogio do tipo, você é uma deusa, uma diva, uma musa. E por muito tempo eu deixei os elogios que eu escutava falar mais alto do que quaisquer outras coisas, sabe? Às vezes até mais alto do que a percepção que eu tinha sobre mim mesma. E é bom receber elogio, sim, mas hoje em dia eu vejo com uma certa indiferença, com uma certa impessoalidade de que os elogios das pessoas e a crítica das pessoas dizem muito mais sobre elas do que sobre mim, de fato. Hoje em dia eu me esforço pra ser e eu me percebo sendo, de forma até natural, uma pessoa muito mais humilde. E eu vejo que eu ainda tenho muito, muito pra melhorar nesse sentido. Sou uma pessoa que sempre se preocupa em dar tudo de si naquilo que se propõe a fazer. Eu tô sujeita a receber muitos elogios, também muitas críticas, embora eu, hoje em dia, pelo menos, receba mais elogios que críticas, mas eu faço um esforço ativo pra receber os dois com a mesma indiferença. O que é que eu quero dizer com tudo isso? Qual é o cerne desse vídeo? Saibam impor limites. Isso vai, por vezes, te trazer um vazio, uma solidão e um sentimento de que você tá sozinho. E a gente, de fato, nós estamos sozinhos. E esse vazio não precisa ser uma coisa ruim. E ele também não precisa ser preenchido agora. Você pode simplesmente deixar ele ali, no cantinho, e focar nas outras áreas da sua vida, até que, quando ele finalmente possa ser preenchido, seja com a chavinha certa, sabe? Seja da forma que você sempre quis. E seja melhor do que nunca. Porque foi quando precisava ser. E não quando você precisava que fosse. Pra suprir uma carência ou um vazio. E quando as coisas acontecem pelos motivos errados, não vai dar outra não, vai dar errado. Te garanto. Então que nós nos esforcemos sempre pra fazer as coisas pelos motivos certos. Porque se os motivos forem certos, não tem como dar errado. E se der, a gente tem a consciência de que a gente tem tudo o que é preciso pra recomeçar e fazer tudo de novo. Porque no final a gente vê que dói, mas não mata não. O que realmente mata, aos pouquinhos, é ser cada dia mais permissivo, não impor limites, deixar as pessoas fazerem o que elas quiserem fazer, e cada vez que a gente permitir, cada vez que a gente ceder, vai ser um pouquinho pior. Então vai por mim, imponha seus limites.